Fala, nação São Paulina, ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje tem muita coisa pesada envolvendo o São Paulo. Luciano vira preocupação após o clássico e pode desfalcar o time. Renovações começam a ser debatidas nos bastidores e decisões importantes vêm aí. Cotia passa por mudanças profundas e a base volta ao centro do projeto. A RMacis inicia uma faxina histórica no clube e rompe com práticas antigas. Uma bomba estoura no Morumbi, contrato rescindido por justa causa e investigação em andamento. Cebolinha entra no radar, Caleri é ligado ao River Plate e um aporte milionário pode mudar tudo. Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Luciano vira preocupação após o clássico contra o Santos, disputado na Vila Belmiro. O atacante começou a partida no banco de reservas e entrou aos 15 minutos do segundo tempo, numa tentativa de dar mais mobilidade ao setor ofensivo. Mesmo com pouco tempo em campo, Luciano relatou um incômodo na coxa ao final da partida, o que imediatamente gerou preocupação no departamento médico. O técnico Hernan Crespo confirmou em entrevista coletiva que o jogador sentiu dores musculares e que a situação seria reavaliada com mais cuidado na reapresentação do elenco. Até então, o São Paulo vinha de um início de temporada positivo nesse aspecto, sem registrar lesões musculares relevantes no elenco principal, o que torna o caso do Luciano ainda mais sensível, já que ele pode se tornar o primeiro atleta a desfalcar o time em 2026 por problema físico. O clube adotou cautela desde o primeiro momento e evitou qualquer diagnóstico precipitado. Luciano passará por exames de imagem para avaliar a gravidade do incômodo, principalmente para descartar uma lesão muscular mais séria, como estiramento ou ruptura de fibras. Internamente, a avaliação inicial é de que pode se tratar apenas de um desconforto leve, causado por sobrecarga, algo relativamente comum em jogadores que entram no segundo tempo com alta intensidade. Ainda assim, o São Paulo não pretende correr riscos, principalmente por se tratar de um atleta experiente, peça importante do elenco e que já teve histórico de problemas musculares em outras temporadas. A expectativa é de que o resultado dos exames defina se Luciano terá condições de atuar contra o Primavera na próxima rodada do Campeonato Paulista ou se será preservado para evitar agravamento da lesão. Paralelamente a isso, o São Paulo iniciou conversas internas sobre a renovação de contrato de jogadores considerados pilares do elenco. Luciano é um deles. O atacante tem vínculo até o final da temporada e nos bastidores o clube já abriu uma conversa inicial com o staff do jogador para entender cenários. Ainda não se trata de uma negociação formal, com números e propostas na mesa, mas sim de uma conversa preliminar para alinhar expectativas. A ideia do tricolor é oferecer uma renovação curta, inicialmente por mais um ano, enquanto os representantes do jogador tendem a pleitear um vínculo mais longo, de 2 ou mais anos, dependendo das condições salariais. Essa movimentação faz parte de um planejamento maior da diretoria, que também envolve Lucas Moura e Caleri, todos com contratos próximos do fim. A estratégia do São Paulo é não acelerar todas as renovações ao mesmo tempo, mas trabalhar caso a caso. No entendimento interno, Luciano é um atleta que ainda entrega rendimento, tem identificação com o clube e é respeitado no vestiário, o que pesa a favor da renovação. Ao mesmo tempo, existe a preocupação com idade, histórico físico e custo-benefício a médio prazo. A decisão final ainda depende da evolução dessas conversas e também da resposta do próprio jogador dentro de campo ao longo da temporada. Enquanto isso, a base de Cotia segue como uma das prioridades da nova gestão e também passou a ser diretamente impactada por essas mudanças administrativas. Com o retorno de Marcos Biasotto ao cargo de diretor executivo da base, o São Paulo tenta reorganizar o processo de formação e transição de atletas para o profissional. Biasotto agora tem mais autonomia para decisões estratégicas, algo que, segundo informações internas, não acontecia na gestão anterior, onde havia interferências constantes e pouco espaço para planejamento de longo prazo. A ideia é resgatar o protagonismo de Cotia como principal fonte de talentos do clube, reduzindo custos com contratações e valorizando ativos internos. Dentro desse contexto, o São Paulo acertou recentemente a chegada do atacante Luiz Fernando, destaque do Ibrachina na Copinha. O jogador assinou contrato de empréstimo por um ano com opção de compra fixada e prioridade para o tricolor. Apesar de tentativas de atravessamento por parte de Corinthians e Flamengo, o São Paulo conseguiu fechar o acordo de forma tranquila. Luiz Fernando chega inicialmente para integrar o sub-20, mas será monitorado de perto para uma possível integração futura ao elenco profissional. O clube enxerga no atleta um perfil moderno, explosão física, capacidade de jogar com o pé invertido, boa técnica e leitura de jogo. A movimentação reforça a ideia de que a base volta a ser tratada como um investimento estratégico e não apenas como complemento. Esses 3 pontos, a situação física do Luciano, as renovações contratuais e a reestruturação de Cotia, mostram que o São Paulo vive um momento de transição importante, tentando equilibrar presente e futuro. A forma como a diretoria conduzir essas questões pode definir não só o desempenho esportivo da temporada, mas também a sustentabilidade do clube nos próximos anos. Fica no vídeo que a gente ainda vai falar sobre a possibilidade do Cebolinha vir e também sobre o interesse do River no Caleri. Mas antes, vamos falar sobre esse momento de ruptura administrativa que não se via há muito tempo dentro do clube. Desde que a RMacis assumiu oficialmente a presidência, a palavra de ordem passou a ser reorganização interna, profissionalismo e corte de práticas antigas que sempre foram alvo de críticas da torcida. A nova gestão começou promovendo mudanças profundas em diversos setores,
deixando claro que não haveria espaço para conflitos de interesse, cargos simbólicos ou proteção política. Uma das decisões mais simbólicas aconteceu logo no início do mandato, quando Arrim determinou a saída de Cristina Macis, sua própria filha, do cargo de diretora adjunta da base do futebol feminino. A medida foi tomada poucos dias após a posse e faz parte de um pacote de regras internas de compliance, criado pela presidência, justamente para evitar qualquer tipo de favorecimento ou questionamento sobre vínculos familiares dentro da estrutura do clube. Internamente, a decisão foi vista como um recado direto: ninguém está acima do São Paulo Futebol Clube. Além disso, Arrim ordenou uma varredura completa em toda a estrutura organizacional do clube, envolvendo diretoria estatutária, base, futebol feminino, comunicação e clube social. Todos os departamentos passaram a ser analisados pelo RH, jurídico e compliance para identificar possíveis conflitos de interesse, acúmulo de funções ou relações incompatíveis com o novo modelo de gestão. Paralelamente a isso, a base de Cotia também passou por mudanças importantes. Marcos Biasotto retornou ao cargo de diretor executivo da base, função que já exerceu anteriormente, agora com mais autonomia para tomar decisões. Biasotto estava desde dezembro no CT da Barra Funda, auxiliando na transição de atletas para o profissional, mas voltou para Cotia após a saída de José Eduardo Moreto, que foi desligado. No lugar dele, José Roberto Canassa assumiu a função administrativa do centro de formação. A avaliação interna é que Biasotto agora terá liberdade real para reorganizar processos, algo que não acontecia na gestão anterior. A reformulação também atingiu o departamento de comunicação. Arrim Macis promoveu a saída de José Eduardo Martins e nomeou Felipe Espíndola como novo diretor de comunicação do clube. Felipe está há mais de 22 anos no São Paulo, construiu carreira dentro do clube como assessor de imprensa e já foi eleito 5 vezes o melhor da função pela ACESP. A expectativa é de uma comunicação mais aberta, mais próxima do torcedor e menos fechada, algo que sempre foi motivo de reclamação nos últimos anos. No geral, o sentimento é de que o São Paulo iniciou um processo de profissionalização que vinha sendo adiado há muito tempo, com decisões duras, mas necessárias, para tentar mudar a cultura interna deixada pela gestão anterior. E aí vem a polêmica pesada, a bomba que estourou ontem e que escancara o tamanho do problema herdado pela nova diretoria. Na manhã de ontem, o São Paulo anunciou oficialmente a rescisão de contrato por justa causa com a empresa FGO, responsável pelo fornecimento de alimentos e bebidas nos dias de jogos no estádio do Morumbi. A FGO mantinha contrato com o clube desde 2021, ainda no início da gestão de Júlio Casares. A rescisão aconteceu após a identificação de irregularidades graves envolvendo o sistema de pagamentos do clube social. Segundo a apuração interna, a empresa realizou saques indevidos de valores provenientes das maquininhas de pagamento do clube social, sem autorização formal, sem previsão contratual e sem o conhecimento dos departamentos responsáveis do São Paulo. O alerta partiu de um relatório emitido pela ZIG, empresa responsável pela gestão e auditoria das maquininhas utilizadas no clube. O documento apontou movimentações financeiras suspeitas, o que levou o São Paulo a abrir uma investigação interna imediata. Após a análise preliminar, o clube decidiu romper o contrato de forma unilateral, alegando justa causa. A FGO agora tem um prazo de até 15 dias para apresentar explicações formais sobre os valores sacados e as irregularidades identificadas. Caso as justificativas não sejam aceitas, o caso pode avançar para a esfera criminal, com possível responsabilização civil e penal dos envolvidos. O caso ganha contornos ainda mais graves quando se observa o contexto. A FGO foi criada em 2019, apenas 2 anos antes de fechar contrato com o São Paulo, e seu CEO é amigo pessoal de Júlio Casares, de Mara Casares e também de Dedé, que à época ocupava cargo de direção no clube social. Detalhe importante, a sede da empresa funcionava dentro do próprio estádio do Morumbi. Além disso, Dedé era quem aparecia em materiais promocionais ligados às maquininhas de pagamento do clube social, o que levanta ainda mais questionamentos sobre a relação entre as partes. Internamente, o São Paulo trabalha com a hipótese de que os saques indevidos foram feitos de forma recorrente, o que pode representar um prejuízo significativo aos cofres do clube, embora os valores totais ainda estejam sendo apurados. A nova diretoria trata o caso como prioridade absoluta e entende que esse episódio simboliza tudo aquilo que precisa ser combatido daqui para frente. A investigação segue em andamento, documentos já foram separados e os departamentos jurídico e de compliance acompanham o caso de perto. A sensação dentro do clube é de que essa rescisão pode ser apenas a primeira de outras medidas mais duras que ainda podem surgir a partir das auditorias internas. A pergunta que fica é: até onde vai essa investigação? E quem mais pode acabar sendo responsabilizado por práticas que, ao que tudo indica, vinham acontecendo há anos dentro do São Paulo Futebol Clube? Bom, o nome de Everton Cebolinha voltou a circular com força nos bastidores do São Paulo nas últimas semanas, mas a situação está longe de ser simples. Informações vindas do Rio de Janeiro indicam que o atacante pediu para deixar o Flamengo por conta da falta de minutagem, algo que vem incomodando bastante o jogador internamente. Cebolinha tem contrato com o clube carioca até o final da temporada, o que significa que a partir de junho ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no fim do ano. Esse cenário naturalmente chama a atenção do São Paulo, que monitora o mercado em busca de opções ofensivas experientes, principalmente jogadores de lado de campo. O nome agrada à diretoria e à comissão técnica, mas o grande entrave é financeiro.
Hoje o salário de Cebolinha está completamente fora da realidade do tricolor, além do Flamengo não demonstrar disposição em liberá-lo por empréstimo para um rival direto. Internamente, o São Paulo só enxerga negócio se houver uma rescisão amigável com o Flamengo ou uma redução salarial significativa por parte do jogador. Até o momento, não existe proposta, negociação formal ou conversa avançada, apenas monitoramento e interesse, condicionado a uma mudança drástica no cenário atual. Já a situação de Caleri ganhou repercussão internacional nos últimos dias, especialmente na imprensa argentina. Veículos ligados à ESPN da Argentina noticiaram que o nome do centroavante teria sido oferecido ao River Plate, que busca um atacante experiente para reforçar o elenco. O técnico Marcelo Gallardo teria aprovado o perfil do jogador e dirigentes do clube argentino analisaram a possibilidade de avançar em uma negociação. Apesar disso, do lado do São Paulo, a informação é tratada como especulação. O clube nega qualquer tipo de sondagem oficial, proposta ou contato por Caleri e reforça que o atacante faz parte do planejamento esportivo para a temporada. Além disso, o São Paulo já trabalha nos bastidores para renovar o contrato do argentino, que também se encerra ao final do ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo por pelo menos mais uma temporada, mantendo Caleri como referência técnica e liderança do elenco. Existe ainda o entendimento de que após esse ciclo, o próprio jogador tem o desejo de voltar ao All Boys, seu clube de coração, para encerrar a carreira. Por enquanto, não há negociação com o River, não há valores discutidos e nem sinalização concreta de saída, apenas ruído de mercado. Por fim, o tema que mais movimenta os bastidores do Morumbi neste momento é o possível aporte financeiro que o São Paulo estuda aceitar nos próximos dias. A proposta foi revelada pelo jornalista Rodrigo Matos e envolve o banco Daicoval, em parceria com a Libra. O modelo apresentado prevê a venda de cerca de 5% das receitas futuras dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por um período estimado de 15 anos. Em troca, o São Paulo receberia um valor imediato, que gira em torno de 100 a 120 milhões de reais, pagos à vista. Na prática, trata-se de uma antecipação de receitas, algo que a diretoria analisa com cautela, mas vê como necessário diante da atual situação financeira do clube. A prioridade absoluta desse dinheiro seria quitar pendências com elenco e comissão técnica, especialmente atrasos relacionados a direitos de imagem, além de aliviar o fluxo de caixa no curto prazo. As conversas com o banco já estão em estágio avançado e uma decisão final deve ser tomada ainda esta semana. Internamente, a tendência é de aceitação do acordo, mesmo com a perda de uma pequena fatia de receitas futuras, entendida como um sacrifício necessário para reorganizar o clube financeiramente e evitar problemas maiores ao longo da temporada. E agora eu quero saber de vocês. Você renovaria o contrato do Luciano? O que você está achando desse início de gestão do Arrim Macis? O São Paulo deveria insistir em Everton Cebolinha se ele conseguir rescindir? E sobre o Caleri, venderia para o River Plate ou ele é peça fundamental? Esse aporte financeiro é solução ou só mais um risco para o futuro? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, é isso. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like, compartilha, que isso ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!